Podemos começar, alunos? Já são 19h20. Já são as 19h10, podemos começar? Estão todos na sala? Prontos? Ok? Ok? Hoje nós vamos estudar 3 assuntos importantes. Que é a nossa terceira aula, onde nós vamos estudar o papel dos classificadores. Podemos ler e observar filmes onde explica a importância, aprofundarmos juntos sobre o assunto. Existem classificadores diferentes, depende do texto. Vários tipos de classificadores podemos encontrar dentro do quê? Da gramática. Isso, na gramática, dentro da gramática nós podemos encontrar vários classificadores, várias palavras. É preciso apresentar os classificadores. Começando. Você entende claramente que dentro dos classificadores existem 3 componentes: sentido, da semântica, sinal é esse, o sinal de semântica é esse, semântica. Do segundo, nós temos o quê? A sintática. Sintaxe. Isso, a sintaxe, o sinal é esse. E a terceiro componente que nós temos é a morfologia. Sinal de morfologia. E os 3 significa. Ficou claro? Vocês entenderam, então, que nós vamos ter esses 3? Precisamos fazer o quê? Explica de novo isso. Nossa. Você pode aproveitar para aprender estudando, explicando, entendendo, para que fique bem claro os 3. Os 3 são diferentes. A semântica significa o quê? São várias formas diferentes da semântica. Por exemplo, os classificadores, são vários. O movimento, nos lugares, na frente, atrás. São várias formas de se relacionar. Os classificadores,
Depende de qualquer direção, para frente, para trás, para a direita, à esquerda. Como perceber, por exemplo, carro? Então, o carro está parado. Então, nós vamos ter uma configuração de mão. Como que eu vou mostrar, então, o carro andando, o carro está indo? Eu vou usar essa configuração de mão. O movimento, por exemplo, né, do carro está se movimentando, como que ele está indo. Eu vou usar essa configuração de mão. Ah, tá. Se eu tenho um engarrafamento, vários carros, um atrás do outro, vários, engarrafados. Então, eu vou usar essa configuração de mão. Ó, veja bem, a pessoa, várias pessoas. Então, eu uso essa configuração de mão. Então, eu uso esse movimento. Olha, casa, ó, uma pessoa passou pela casa. Observe a pessoa passando pela casa. Outro, andando de bicicleta. Estão andando, passou por uma árvore. É uma mulher. Tem uma caixa de brinquedo. Como que é a caixa de brinquedo? Passou pela frente, do, passou pela frente do carro, uma mulher com uma caixa de brinquedo. Então, usou-se aí alguns classificadores. Veja bem, como guardar? Guardando na caixa o brinquedo. Como? Um brinquedo simples. Significa que eu estou guardando na caixa um brinquedo de forma simples. Por exemplo, vou usar o movimento, o classificador e os significados. Pensa, isso tem que deixar, você tem que entender e deixar isso claro, que isso tem que ficar de forma clara, conforme o contexto. Não precisa se preocupar com os exemplos. Por exemplo, eu tenho uma árvore e aí está passando pela frente da árvore. Os carros estão em movimento. Na sintaxe. Veja, você na Libras, junto com o verbo,
também apresenta a iconicidade. Iconicidade. Tem várias características, várias, contextuando com o verbo. Tem também várias configurações de mãos. Configuração de mão. Esse é o sinal. E tem que ser relacionado também com o movimento. Se é leve, se é rápido, se é lento, se é linha reta, se é ondulantes, se é para cima, para baixo. Então, tem que saber qual o classificador, qual o movimento, qual a configuração de mão. Se é num lugar, outro lugar. Tem que representar o objeto para um lugar e para a mudança de outro lugar. Assim, certinho. Por exemplo, garfo, estou utilizando o garfo na mesa. Estou na mesa utilizando o garfo. Como que eu estou utilizando esse garfo? Vai depender do contexto. Entenderam? Tá claro? Também o movimento que ele é realizado. Esse movimento está sendo realizado em uma linha reta. Ó, assim, está sendo realizado em uma linha ondulante. Por exemplo, copo. Como que eu faço o movimento do copo? Também eu posso dizer, eu posso guardar os garfos na gaveta. Então, como que eu puxo a gaveta? Como que eu abro essa gaveta para guardar esse garfo? Então, se eu estou guardando 2 garfos, então eu vou abrir a gaveta e vou colocar os garfos lá dentro. Então, eu vou representar o lugar. Qual é o lugar que está guardando? Lá dentro, por exemplo. Por exemplo, da frase. Por exemplo, guardando os garfos dentro da gaveta. Eu uso de forma simples. Entenderam? Outro exemplo, a cama. Então, simples. Fazer o movimento mudando a cama de lugar. Por exemplo, a roupa.
sapatos, guardo tudo dentro vai depender do contexto em que está sendo feito. Se é no guarda-roupa, guarda-roupa no guarda-roupa. Combina com cachorro, sapato? Não, sapato não combina com cachorro. Vou guardar no cachorro? Não. Vou guardar aonde combina. Por exemplo, chimarrão. Combina? Cozinhar chimarrão? Combina? Não combina. Chimarrão não cozinha. Então, eu vou ver a frase se está certo, se está certinha a frase dentro do contexto. Na sintaxe, nós vamos ver isso com mais profundidade. Por exemplo, os classificadores, eles são apresentados também no contexto. Entenderam? Simples, a apresentação está clara para todos? Se eu mudar o contexto do classificador, por exemplo, estou dirigindo, casa, dirigindo a casa, o sol melhorou. Ah, melhor trocar de lugar. Tem sombra, sombra. Espera somente mais um pouco.
Só um momento. Exemplo. Verbo. Palavra. Expressão. Como utilizar? A sintaxe, né? O objetivo, né? O verbo. Aluna, que participante está cheio de dúvidas. Ok. A palavra, o verbo, classificador. Um exemplo. Lavar, lavar os pratos, lavar o rosto, né, dirigir, lavar o carro, lavar o cabelo, lavar a cabeça, a roupa, né, esfregar a roupa. São várias palavras. Os classificadores são vários, que combinam com a sintaxe. Tem outro. Escrever, o verbo escrever. Um exemplo. Papel, escrevendo no papel. Outro, escrevendo. Escrevendo, também é escrever. Areia, areia da praia. Areia da praia. Escrevendo na areia. Escrevendo, se usa assim também, né? Telefone, celular, escrevendo. Estou escrevendo. É o verbo escrever. Também, né? Escrevendo no quadro. Estou escrevendo também. Combina, né? A sintaxe combina. Porque é visual, né? Você precisa perceber, né? Você copia a sintaxe também, você pode apresentar o classificador. Também tem outro, o verbo comer. Comer. Arroz, comendo, né? Outro, churrasco, né? Comendo um churrasco. Carne, né? Comendo carne. Ou picando, né? Picando para comer a carne. Pipoca.
né? Uma bacia de pipoca, assistindo um filme e comendo pipoca. Um filme. Também comida japonesa. Estou comendo, é o verbo comer. Milho, né? Comendo milho. Um lanche. Melancia, né? Comer também, melancia. Lanche, comendo. São vários, né? Várias formas de se usar comer. Uma aluna está me perguntando para entrar com dúvidas embaixo, se vou experimentar mais na sala. Também outro classificador. Só um pouquinho. Tira aqui. Ok. Também tem outro exemplo. Tem dentro do verbo. Incorporação. Está incorporando. Incorporando o verbo. Por exemplo, a palavra, o verbo andar. Andar. Um exemplo. Estou andando. Andando devagar. Andando devagar. Andando rápido. Andando rápido. Também andando distraído. Bem distraído. Andando preocupado. Com atenção. Tenso. Subindo, né? Descendo. Descendo rápido, subindo rápido, né? Tudo depende da sintaxe. Subindo. Andar subindo. Andar descendo. É o classificador junto, né? Isso é sintaxe. Ficou claro? Subindo, ó. Descendo. Pode também o classificador, né? Sintaxe. Vocês entenderam? Também tem outro. Tem papel. Papel voando, tá? O papel saiu voando.
caindo, né? Caído. Tá caindo, é o verbo cair. Tá junto, ó, papel caindo, o verbo cair. Entenderam? Tem vento, né? O vento, o papel voou, né? Caiu, o papel voou com o vento. Também tem outro. Aviãozinho. Fez um aviãozinho de papel e saiu voando. Um aviãozinho de papel. Olha aí, fez o aviãozinho, amassou e jogou. Ok? Entenderam? Árvore. A folha da árvore caindo, né? Também é o verbo cair. É um exemplo. Maçã, fruta, né? Fruta caindo, verbo cair. Cair, o verbo cair. Maçã. Caiu. Ó, a fruta caiu. A laranja. Laranja caiu. Também caiu, né? O milho. Tá ali o milho. Tirou o milho, né? Caiu o milho. Também é tudo dentro de um contexto, né? O verbo, na Libras, né? Depende, né? Vai copiando, da cópia. Vocês, um exemplo, né? A laranja. Cortou a laranja, os pedaços caiu, ó. Cortou e caiu o pedaço. Tem também. Pode fazer isso também. Classificador. Olha, experimenta de novo, né, na sala. Vocês entenderam? Ficou claro? Tudo bem? Copo. Copo. Um exemplo, o copo caiu, quebrou. Ó, o copo caiu e quebrou. Faça dessa forma. Foto. Caiu. Caiu. Ó, o celular caiu. Também pode ser feito dessa forma. TV. TV caiu. Né? Tudo combinando com a sintaxe. Também os tipos de classificadores. São vários. Os tipos. Ok. Tipos de classificadores, ok. Tem vários. Classificador, tem vários tipos, né? TV caiu, 4 caiu. Né? A sintaxe, entenderam? Você quer trocar?
Ok. Agora, de novo, vamos explicar de novo. Ok? Também é preciso... Ai, não, deixa eu ver. Um pouquinho, vai ter que esperar. Então, a gramática mostra os classificadores, são vários classificadores. E dentro dele o contexto, a configuração de mão, também são várias configurações, várias formas. São diferentes formas dessa imagem, ok? Maiores, menores. A direção, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, o movimento, são vários. Exemplo. Um do lado do outro, um em frente, em círculos, em cortados, divididos, para baixo, para cima, subindo, descendo, em frente de um lado, de outro lado. Exemplo. Um avião. Um avião. Dentro, por exemplo, verbo, voar. Voar, ali, ó. É normal. Voar, ó, por exemplo. Eu viajo de avião. Assim, no plano normal. Outro verbo, ó, subir. O avião está subindo. Subindo, ó. Também descendo. O avião está descendo. E também outro, ó, tripidando o avião. Conhece? Por exemplo, assim, ó, tá chovendo muito, aí o avião faz essa tripidação. O avião voa e tripida, certo? O outro, por exemplo, o avião quebrou. Olha só como é que ele faz. Ó, essa movimentação do corpo e da mão que faz o sentido do avião. Por exemplo, o avião, você mostra o avião indo e vindo, mostra ele para trás, por exemplo, o comandante do avião, piloto, olha, como que faz esse movimento? É isso que você tem que mostrar. Certo? Exemplo. Por exemplo, uma carta. Eu vou entregar a carta, olha, estou dando a carta, entregando o envelope, né? Então, combina isso? Morfologia combina isso na gramática? Outro exemplo. Carro. Ó, eu vou viajar de carro. Tá viajando. Olha, como que você vê isso na rua? Você vai indo e aí faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo? O carro, você quer dormir ou ele passa em um buraco e aí faz esse movimento, ó. Ele encosta e levanta. Você precisa fazer esse movimento. Percebeu isso? Esse movimento? Então, outro exemplo. Vários lugares, né, na rua. O carro vai passando e vai batendo, tripidando o carro também. Outro exemplo, você está viajando e é retinho, retinho, perfeito, limpinho, aquele sol maravilhoso. Olha como o carro vai. Olha que maravilha. Vai leve. Por exemplo, andando de bicicleta. Liso, leve, tranquilo. Ó, outro exemplo. Num lugar onde tem buracos. Olha como que anda de bicicleta. Fazer esse movimento, você entende? Quebrou a bicicleta, ó. Pneu, puxou. Você entendeu?
Outro exemplo, por exemplo, um sítio. Você está andando de bicicleta no sítio, sabe? Tem muita terra, e daí você tem que ir assim, ó, por exemplo. Você mostra como você faria isso. Você copia o movimento do momento. Por exemplo, você está em um lugar limpinho, reto. Também, outro exemplo, ó, que tem ondas. Você tem que fazer esse movimento. Você tem que buscar e mostrar isso. Ou você vai reto ou você faz os movimentos ondulares. Você viu? Você tem que representar isso também. Exemplo, uma pessoa andando. Por exemplo, ali, ó, andando, tá no liso, no retinho, um lugar, né, que não cai, ou a pessoa cai e não vê, né, fica meio cega e tropeça. Quando você está andando, você tem que representar isso na forma de andar, tá vendo? E também está chovendo. E aí, olha só como que você vai derrapando na chuva, né, ó, dessa forma. Também você está filmando, né? Então, você viaja e tem várias montanhas, a rua tem ondas, voltas, curvas. Outro exemplo, você tem essas ondulações e você depois segue reto na subida e vai dessa forma. Também o carro, quando você está viajando numa rua que você está indo reto, olha, na curva e na subida, na descida e na curva, com ondulações, viu? Tem várias formas diferentes, depende do lugar que você está, você precisa mostrar isso, tá? Tudo, para tudo ficar muito claro. A rua, os lugares, as árvores, as curvas, se sobe, se desce, várias formas diferentes. Exemplo, uma cidade, Palmas. Palmas. Então, em Palmas, você vê na avenida, aí você vê que não tem luz. E o carro está fazendo a rotatória e você está indo. Olha como que você tem que fazer. Como o carro faz. Se ele vai para a esquerda ou vai para a direita, ó, o lugar onde ele está, você representa com a mão. Isso é o classificador. Tá vendo esse exemplo? Cascavel, por exemplo. Tem a avenida reto. Tá? Tem os postes de luz e você vai passar por esses postes e desce, sobe, porque as ruas são assim. Você entendeu? Exemplo, no passado, em Cascavel, a avenida era assim, dessa forma, cheia de curvas e ondas. Na cidade de Cascavel era assim, agora não é mais. Exemplo, carro. O carro vai assim, ó, dessa forma que ia na avenida. É só um pouco de exemplo para você. A aluna, Andressa? Ela falou que precisa subir, descer no classificador, com o contexto morfológico da palavra. Por exemplo, tem que estar tudo junto. Precisa estar junto, o movimento tem que fazer parte disso. Olha, o avião, ele precisa estar junto, o voar e o avião. Precisa estar no contexto. Você entendeu? Oi? É uma pergunta, professor. Sim.
Pode falar. Então, eu queria perguntar nessa parte, como que eu uso, por exemplo, um homem andando de bicicleta, indo trabalhar de bicicleta, como que faz? É assim, dessa forma? Ele está entregando carta até ele chegar em casa e entregar? Combina? Isso combina? Sim, um exemplo. Andando de bicicleta, ele está indo, ó a mão, ó o movimento, como que ele faz? Ele faz essa força com o corpo, mas olha a mão, como fica, a forma da mão. A carta, onde está a carta? Daí, quando ele chega na casa, ele coloca isso no carteiro, entrega pronto, e depois ele volta para a bicicleta e faz um movimento ali, ó. Por exemplo, você está descendo, ele tem que fazer isso na bicicleta, ou em qualquer outro lugar que ele esteja, se esse lugar é curvo, se é numa esquina, trocando de lugar, aí precisa representar. Ok, obrigada, professor. Ó, desculpa, sobre a sintaxe, é a segunda pergunta, tá? Antes você falou, por exemplo, também um sofá para sentar com a família. 4 pessoas da família sentadas no sofá, assistindo um filme, por exemplo. Acabou a luz, ou tá comendo ali a pipoca, não tem... Combina ou não? Como que é? Por exemplo, tá junto, a família ali tá junto, tá dentro do contexto, a pipoca, combina, sim. Também pode usar controle, que também combina, desliga, liga, e come pipoca, tudo combina na sintaxe, tudo faz isso. Outro exemplo, também estou sentado à noite, comendo, ok? Combina? Comer e à noite, no escuro, combina isso? Não, na Libras não combina. Oi, tudo bem? Ver o controle, ver o filme, a pipoca, combina no escuro à noite. Entendeu? Entendi. Algumas dúvidas. Nossa, tá cheio de alunos, gente, tá difícil. Que uma experiência. Olha, tá difícil. Mas eu vou torcer para conseguir salvar o filme e tal, porque eu vou enviar para vocês, para todos os alunos verem, tá? A coordenadora, a mulher, falou que tem que experimentar, fazer as experiências. Eu tenho que experimentar. Ok. Sandra, a aluna Sandra, ela me perguntou aonde eu consigo encontrar o vídeo salvo da aula passada. Calma, eu vou pesquisar, tá? E aí, aonde pode encontrar? Daí eu explico bem certinho para vocês, tá bom? Ok? Porque eu não sei agora. Mas vocês... no passado, na aula passada, tinha muito classificador, eu não vi o nome. Digitar, filmar, eram as atividades, né? E salvar, tinha que fazer isso, salvar. Tinha um texto também. Mas agora é diferente, né? Então, vocês tenham calma um pouco e depois eu vou salvar tudo. Daí a UniOeste também ajuda a encontrar. Perguntou se pode filmar. Sim, pode, observe. Sim. Ok, beleza? Agora eu abro para perguntas. Vocês são livres para fazer as perguntas.
Ele ama tomar chimarrão. Ó, classificador, como que é? Classificador de tomar chimarrão. É assim, ó. Tá vendo? Eu mostro como que é que faz. Eu mostro, você entendeu? Viu o contexto da gramática, da palavra, classificador, como o outro? Pergunta. Semântica. Sobre semântica. Eu acho que a árvore e a bicicleta, tipo, o cara tava de bicicleta, ele passou pela árvore. Combinou? Deu significado, sentido? Exemplo. Por exemplo, espera aí, deixa eu explicar mais claro para você. Andando ali de bicicleta, sempre com essa configuração de mão, entendeu? Isso, vai assim. Aí, essa configuração que vai bater, né? Ó, vai passar pela árvore, tá? Andando. Aí, você muda, porque ó, você passou por ela. E também a bicicleta, dessa forma, com essa configuração de mão, ó, seguindo dessa forma. Você pode usar essa com S ou essa de B e B, tá vendo? Ó, como das pessoas, aqui as pessoas estão nos dedos, ó, em uma fila de pessoas. Então. Cheio de pessoas no... só um pouquinho, professor. Eu esqueci o nome. Metrô? Metrô. Agora eu lembrei. O metrô tá cheio de pessoas, muitas pessoas. Olha, são muitas pessoas. Também uma fila com várias pessoas, ó. Essa fila está indo, ó, estão andando. Dessa forma você tem que fazer. Entendi. Obrigada, professor. Desculpa. Desculpa, peraí, deixa eu ver. Desculpa, palavra. Gregory. Gregory. Seu outro, deixa eu ver aqui. Então, atividade 2. Então, tem dúvida, sabe? 5, por exemplo, tem 5 aqui. Olha o 5. 6 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Junta tudo. Espera aí. De novo. Atividade 2. Número 30. Tem 5. Por exemplo, tem 5. Cada um, você explica 6 de cada um? É 6 de cada um, né? Tá. Por exemplo, um exemplo, tá? Uma. Outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Só. É um exemplo de cada um. Essa aqui, por exemplo, é verbo comer, ok? Então, aí você procura os classificadores, por exemplo, dessa forma que você vai comer, desse tamanho. Ó, você pode usar esse aqui. Então, você coloca na atividade. Aí você faz as configurações, vai procurando os dados da palavra, colocando. Espera aí. Eu deixei o papel, espera aí. Comer, configuração de mão. Daí, qual? Como que é o que você vai usar o classificador para comer? É assim? É dessa forma? Então, você tira a foto, você abrindo a boca antes de comer,
Tirou, beleza. Aí você faz, por exemplo, se tem 1 ou 2 movimentos, é isso. E o verbo lavar, como? Por exemplo, configuração em C. Pode usar essa configuração. A outra mão, ó, essa configuração. Isso é de sapato, calçar, sapato, né? Então, são 2 que você utiliza. 2 configurações, uma em cada mão. São materiais, por exemplo. Tênis. Lavar, esfregar, apagar. Escovar. Escovar, calçar. Então, um exemplo, ó. Eu vou escovar dessa forma, eu vou calçar, ó. Qual lado? Frente, lado. Como que eu vou fazer? Vou escovar dessa forma, ó. E daí você mostra. São 2 configurações de mão, em cada mão, e aí você mostra o movimento do que está acontecendo. Certo? Aí você tira a foto cada vez que você faz o movimento, dessa maneira, tá? Se for uma, cada atividade, só. Aline, ela falou assim, classificador tem o mesmo sentido no contexto da gramática, os tipos. Por exemplo, você coloca a caixa ali. Põe a caixa. É classificador? Sim. Tem o significado, tem a semântica. Olha, observa. A caixa, ó, por cima, pelo lado, ó, você coloca a caixa. Tem que ter a sintaxe, tem que ter essa coerência, né? Também, o classificador de objeto, você pode colocar ele dessa forma, assim, com essa configuração. Já? Aluno. Clarissa? Heloísa? Ela falou que são diferentes classificadores. Por exemplo, do corpo, metade do corpo? Ou o corpo inteiro? São diferentes. Metade do corpo. Exemplo, aqui, ó. Ó, olha os olhos. Os olhos saltam para fora. Olha a boca entorta. Olha as orelhas aumentam. Olha o nariz cresce. E também olha o bico, ó, fino, pontudo, grande, largo, comprido. Um pouquinho aí. Eu queria experimentar, tô organizando, arrumando aqui, ó. Peraí.
Eu esqueci. A metade do corpo, ó, bico, desse tamanho, e longo. Também a mulher falou se pode utilizar, se pode ir à UniOeste, se tiver alguma dúvida, em sala. Tenha paciência, por favor. Eu vou continuar, tá? Olha só, o nariz comprido, pontudo, é de mentiroso, desse tamanho, igual o do Pinóquio, entendeu? Ó, outro. O corpo, um cachorro grande andando, olha só. Olha a pata como aumentou, o jeito de andar. Esse aqui é quem? O gato. Outro. É um pássaro, né? Olha o bico. É uma ave. Ali. Águia. Águia. Grande, com asas grandes. Então, ela olha longe e ela vê. Ó, e o seu bico vai no voo rasante, pega a presa, sai voando, comendo. Exemplo. Usou o corpo todo. Também o cachorro sai correndo, correndo, alegre, ó. Também o gato vai meio desconfiado, com a cara brava, com as orelhas meio para trás, querendo arranhar. Olha, e arranha com outra pata. Ele tá bravo, você sentiu? Precisa ter isso no pacificador, precisa ter essa expressão facial. Tem vários. Então, já expliquei o foco do filme, já expliquei, tem tudo explicado, tá? Vocês têm dúvida? Alguma dúvida? Então,